No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar do Carnaval, Neto Moura e do Michael Jackson a comer criancinhas. E muito mais. Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Cá estamos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Without Beards on the Tongues. Como estás, Hugo? É Carnaval. Estou bem. Deixa-me ouvir agora. Deixaste-te ouvir, não é? Então, mexe aí no cabo. Mexe no cabo. É uma coisa que tu me dizes com frequência. É nesse cabo, É exatamente. isso, já está. Estou bem. Quando todos dormem ou estão a curar a ressaca, nesta manhã de Carnaval. Agora desconcentraste-me a olhar para as minhas orelhas. Os teus fones são esses, Queres e os estes? meus é que são esses. E está a começar bem. Tá, por isso é que eu estava a sentir aqui alguma estranheza. É igual, mas é só, como estou habituado a ver o som assim, para saber que está tudo ok. Como o que nós queremos... Ouves-te bem? Ouço, não me ouço. Não ouves? Está a começar, temos que começar outra vez, sim. Vê lá, agora sim. Estás a ouvir? Queres começar outra vez? Não. Não é preciso. Não, isto As nós pessoas já nos sim. pediram para nós não perdermos este amadorismo que nós temos. Sim. Já houve Especialmente o mensagens. amadorismo técnico Sim. muito nos caracteriza. Além disso, nós somos pessoas que gostamos de criar climas intimistas. Exatamente. É como se estivéssemos nus com os nossos ouvintes. E estamos, muitas vezes. Quem paga $5 por mês pode comprovar isso. E, acima de tudo, é isso. É ficarmos próximos do povo, não é? Como eles. Não perdermos esse, apesar dos milhões que fazemos no Patreon todos os meses. No entanto, como eu ia dizer, enquanto o povo dorme, E a gente labuta. sim, ainda com as purpurinas da cara de quem estiveram a curtir ontem à noite. Eu não digo a cara porque pode ser um homem ou uma mulher, porque os homens também se vestiram de mulheres. Sim, e pode não ser só purpurinas na cara, não é? Pode estar em todo lado, não é? Quem nunca? Sim, o tal cabelo que fica às vezes, não é? Nos Sim. boxers, pode ficar lá uma purpurina, um brilhantezinho. Mas o cabelo nos boxers é um mistério da lide doméstica tão profundo como é o desaparecimento das meias. Porque o cabelo, de vez em quando, não aparece logo imediatamente. Tipo, já aconteceu o cabelo aparecer um dia depois. Sim, Estás a não, entender? é a teoria, lá está, que não é só devido ao coisa, é quando sais do banho e pisas cabelos e vem nos pés, vestes os boxers e fica ali o tufo. E tu pensas, ontem não houve flácio, Sim. não houve flácio, mas está aqui um generoso monelho de cabelos. E pronto. Não achas curioso que depois de vários dias quase de verão, São Pedro tenha decidido, só para foder, também lá uma daquela chuvinha e um dia cinzento para vos alegrar o Carnaval? Já estava toda a gente a pensar, a primavera já chegou, este calor em início de março, toma. A mim dá-me um certo consolo, porque a minha memória do Carnaval, pelo menos aqui em Portugal, é sempre esta. De estar a chover, de ver o corso com aquela chuvinha miudinha e o contraste entre o inverno, uma certa tristeza e as pessoas a tentarem ser felizes e as crianças a tentarem... E para mim, as mulheres moverem. seminuas Sim. à chuva, pá, é uma coisa linda. No Chuva e ao frio, é que se não fosse a chuva e ao calor, não é? No Carnaval, a imitar o Carnaval brasileiro, todas desengonçadas, a maioria, a tentar dançar samba à chuva. Mas faz sentido, porque sendo o Carnaval uma festa pagã, em que é uma desculpa para as pessoas se vestirem do outro sexo... E à puta. Vestir à puta. É um clássico também. É como Halloween. Todas as desculpas para se vestir, para o pessoal se vestir à puta ou de uma trafona, o pessoal... Isso claramente prova que Deus não gosta. E então, como é que ele castiga?
Com chuva. um dia extremamente nublado. Tentou acabar-se com o Carnaval na altura do cristianismo, mas eles viram que não dava, que era melhor... Deixas lá ir foder durante 3 dias. A gente integra isto aqui na nossa cena de uma Sim. forma, dizemos que é pré-quaresma Sim. e tal, que faz parte, e pronto, e está a andar. Havia uma festa no sul de Espanha, não me lembro de onde é que era, mas foi com um gajo com quem eu trabalhei, que era um diretor de fotografia. E o gajo... que era o Carnaval, acho que era o Carnaval lá, porque depois o Carnaval também tem aquela imagem do excesso antes da Quaresma, que é uma época, até chegar à Páscoa, não é? De maior contenção, de jejuns, de penitências. E então o gajo lá na aldeia dos pais dele, eles chamavam-lhe a procissão dos bêbados, la procissão de los borrachos. Como todas as procissões devem ser, não é? Sim. Pá, e o gajo dizia que nessa noite... tudo era permitido, ou seja, tipo, os filhos tipo, com 12 anos bêbados, sabes, os maridos para um lado, mulheres para o outro. E houve uma das imagens que ele me contou, que para mim é super simbólica desse desgoverno, não é? Que era, o gajo disse que a malta que ia tocar tambores, não é? Naquela procissão, os tambores, a pele dos tambores tinham desenhado a cara de Cristo, e que o gajo viu vários gajos, tipo, à volta do tambor, a dar linhas de coca em cima da cara de Cristo. Lindo, lindo. E achei, foda-se. Isso realmente sim. Além de bater em Cristo, né? Estar ali a dar-lhe com aquela cena na tromba, ainda fazem essa desfeita. Se calhar pelo Cristo também se nifar um bocadinho. Sim. Já era gajo para isso, lá hippie, não sei o quê, de certeza. Não se faria tanto na cruz, não é? Se a cocaína é um analgésico também, não é? Estava ali... Metem um bocado de cocaína nas feridas. Sim. O gajo estava lá, prega, yeah. Olha, tu festejaste o Carnaval de algum modo? Não, nem dei por ele. A não ser nos teus timelines, não é? A quantidade de crianças, de filhos que os pais metem, mas também próprios adultos que tiram fotografias mascarados. Sim. Eu não... Já festejei o Carnaval, já houve vezes, mas para ser giro, para mim é assim, ok, o teu grupo de amigos junta-se todo e mascaram-se e vão jantar e vão fazer qualquer coisa. Agora, imagina, sozinho ou 2 ou 3 pessoas mascaradas é um bocado... triste. Eu fui uma Se vez... fosse solteiro, provavelmente aproveitaria o Carnaval para me vestir à puta, lá está, e ir sacar gajas lésbicas. Eu lembro-me de uma vez ir ao Carnaval de Torres Vedras com os amigos, mas era para a babadeira. Claro. Era para a noite, não é? Nem dá para ir Alugámos lá lá. um quarto numa pensão e uma das coisas que me lembro é um filho da mãe que as ruas estavam cheias, imagina, tipo bairro alto, e um filho da mãe que andava lá de carro, passou de carro muito devagarinho, e a tendência das pessoas é bater no carro. O carro dava choque. Dava choque, lindo. Isso é uma boa partida, Isso é uma boa partida. Não, fui uma vez também ao Carnaval de Torres Vedras, só que levei carro e não podia beber, e então não foi uma experiência espetacular. Porque para lidar com aquela quantidade de gente nas ruas, tens que estar com os copos. Sim, aquilo é preciso alguma... Sim, tens que estar com os copos. Não é impossível estar ali, não é impossível estar ali sóbrio. Sim, não te divertes. Ficas a odiar ainda mais a humanidade. Sim, não é? sim. Eu tinha um amigo que ia mascarado de trunfo e nunca me esquecer que o gajo, íamos andar já a regressar para a pensão, o gajo resvalou numa berma, que tinha assim uma pequena encosta, e caiu para um monte de silvas. Lindo. Então há fotografias do gajo todo azul, mas com piquinhos vermelhos das silvas na fuça. Isso é giro, E então, o que é que vamos falar hoje? O Carnaval, já o ano passado falámos bastante dele, portanto... Falámos por isso, não. Era só sim. Não, porque acho que algumas pessoas perguntaram, mas já lá vamos depois às perguntas. Eu também me lembrei disso, ano passado falámos bastante do Carnaval. Temos só aqui 3 temas, entre eles o Carnaval, que é a regular passagem pela atualidade que todos nós gostamos, não é? Os temas da semana. Conan Osiris, não é? Incontornável. Especialmente em detectores de metais. Sim. O faqueiro na cara. Não, a única coisa que eu quero dizer, porque eu não vi o Festival da Canção, a não ser uma parte, é que quando ele entra em palco há um dançarino que faz um golpe de karaté. A meio. A meio, pronto. Isso eu gostei. Fez-me lembrar o Karate Kid. Mas eu continuo a achar graça à quantidade de conflito que aquilo gera em grupos, os prós, os contra, toda a gente com opiniões profundíssimas sobre a música e sobre o caráter disruptivo ou não dele. É um gajo que está a cantar, é fixe, canta, traz uma coisa diferente, é só isso. Eu, acima de tudo, acho que é isso, é uma coisa diferente. Acho que é uma lufada de ar fresco, tal como tiveste quando foi o Salvador Sobral, né? Trazer uma coisa diferente. Obviamente são coisas diferentes, mas eu não desgosto. Eu acho que desafina ali um bocado. Agora acho que não se notou tanto nesta prestação, vê-se que o gajo trabalhou ali para acertar mais.
E acho que em termos de melodia, tipo de ritmo, aquilo acho que fica na cabeça, a mistura é interessante. Epá, e se vamos ver todos os outros, Sim. eu era em quem votaria. Porque dos outros... Havia lá umas 2 outras canções que pareciam pop de 1990. Pá, a questão é essa. Tens lá o outro gajo, o Matai. Pá, o gajo canta brutalmente, só que a música parece uma música da Disney. O Marco Paulo também canta bem, tem uma Pois, boa voz. também canta bem. O Toy também. Sim. Pá, e portanto eu não vejo. Agora, também calma. Não é um gênio. Pronto, é pode isso. ser, mas ainda não dá para ver. Mas pode ser. Mas Há uma cena no Manhattan em que o Woody Allen vai se com a Diane Keaton e ela está sempre a falar do não sei quem é um gênio, não sei quem é um gênio. E ele diz, pá, tu só conheces génios. E há muito esta tendência de alguém faz alguma coisa Sim. fora do normal e é um gênio. Pá, génios exigem chispa, não é? Uma fagulha, mas também exigem consistência. Claro, é uma Portanto, maratona. não, Né? pá, espero que sim. Imagina que o gajo torna uma Claro. música incrível. Mas, por exemplo... Se o Leonardo Não da tem- Vinci só tivesse pintado a Mona Lisa, não era um gênio. E só tivesse Exatamente. feito a Mona Lisa. Por Exatamente. muito boa que seja a Sim, Mona Lisa. Né? exatamente. Precisa de mais. Mas já o compararam e tem alguma lógica pelo tom, como ele canta, com o Variações. Mas não nos esqueçamos de umas coisas. O Variações, ou seja, o que ele representa na cultura portuguesa, não só musical, mas na cultura popular, pá, não tem nada a ver com o Osiris, porque nasceu em tempos diferentes. Claro, não é? sim. Era um homem gay num Portugal que tinha acabado de sair da Revolução, não é? Retrógrado ainda, portanto é completamente sem uma história de uma música popular que não fosse o António Calvário, portanto não havia poucos grupos de rock ainda, estavam a começar, e nesse sentido pá, foi muito mais definidor também pelo contexto. Claro, sim. Sim, o pessoal vai lá Era mais pelo- difícil ser o António Variações em 1980 e pouco do que é o Conan Osiris hoje. Sim, até porque o Conan Osiris é muito o fenómeno para redes sociais, não é? Ou seja, encaixa que nem uma luva no que acontece nas redes sociais, que é Claro. a tal polarização, não é? Claro. Ou odeias ou adoras, e isso ajuda. O facto de ser muito diferente e de ser uma coisa que o pessoal não está muito habituado e que puxa muito mais as partilhas. Mas eu acho que de todos é o único que tem possibilidade de ir à Eurovisão e fazer um brilharete. Sim. Até porque conquista muito a comunidade LGBT, que é quem manda no Festival da Eurovisão. Pois. E eu não sei se ele é gay ou não, mas o bailarino dele, não é? Ali com aquelas danças, também não sei se é gay ou não, mas calculo que aquilo atraia muito os gays, e isso é bom para o voto, é verdade. Pá, mas devo dizer que eles têm um grande fair play, porque eu, quando fiz aquela paródia, tanto o bailarino dele como o Conan Osiris foram lá comentar tipo, com fair play. Deixaram um coraçãozinho e uma rosa, que eu acredito que seja fair play, não seja vou-te espetar uma rosa no coração e matar-te. Vou-te espetar um destes parques, Sim. destes garfos que eu tenho aqui. Portanto, pá, tiveram fair play, que é fixe. E, Sim. Epá, e eu acho, é um facto, eu tive que ouvir aquilo várias vezes para fazer a paródia, mas fica na cabeça. Agora, é engraçado porque o Festival da Canção, tal como o Fado, tiveram uma fase em que caíram imenso. Eu acho que também porque estavam muito associados ao Estado Novo, não é? O Festival da Canção era um grande evento, tinha muita importância mesmo, era um dos grandes eventos culturais populares. E o Fado também. E depois passaram ali nos anos 80, 90, pá, um período que ninguém queria saber do festival ou de Fado, e agora nos últimos, 5, 10 anos, ambas as coisas voltaram a ganhar um certo balanço. Estamos a recuperar as nossas tradições, isto não tarda, queimamos pessoas na praça pública também. Não tarda, vais a sair de casa e está a Nossa Senhora em cima de uma azinheira. Ai não, está lá também, a cantar. Olha, outro grande protagonista da semana foi Neto Moura. É verdade. O é juiz. Verdade. O juiz que já tinha sido falado há algum tempo. Acho que a primeira vez que eu escrevi sobre ele foi há 2 anos, quando foi isso da Bíblia. Lembras-te desse caso? Lembro. Eu até tinha uma piada no meu espetáculo anterior sobre isso. Portanto, foi para aí há 2 anos. Eu lembro-me disso. Lembro-me de que foi a mulher adulta que tinha sido agredida pelo marido e ele basicamente no acórdão diz que desvaloriza o testemunho dela porque diz que como ela era infiel, era adúltera, era imoral, o testemunho dela não valia muito. E citava a Bíblia dizendo que na Bíblia, para vermos a gravidade, na Bíblia o adultério é punido com a morte. Com a morte, com o apedrejamento. Sim. Também dizia nesse acórdão, ainda não foi há muito tempo, que a lei penal punia com pena pouco mais que simbólica o homem que achando que a sua mulher... Ok, então que ele refere peço desculpa, ele refere o Código Penal de 1886, Sim.
Que era quando as coisas para estavam dizer bem. que servia de atenuante num homicídio o facto de a mulher ser infiel. Yeah. Agora, o que é curioso, a visão... É sim, eu percebo que sirva como atenuante, no sentido se tu chegas a casa e encontras a mulher com outro e matas, obviamente, isso não é homicídio de primeiro grau, é provavelmente segundo grau e não sei o que, tem algum atenuante. Pá, agora, mas não é atenuante no sentido, ela mereceu. Não é? Agora é curioso, porque a Visão fez um perfil dele interessante, porque mostra que aqui há uns 10, 15 anos ele tinha tido em alguns casos de violência doméstica, por exemplo, encurtou ou pelo menos contemporizou uma mulher que tinha assassinado o marido porque era vítima de violência doméstica. Portanto, teve alguma coisa, teve isso em conta. Num acórdão também relativo à violência doméstica, ele dizia que a repressão da mulher, ou a forma como a mulher era vista, estava realmente nos tribunais de primeira e segunda instância, ou seja, dizia que fazia um reconhecimento de que a organização judicial, de alguma forma, era preconceituosa em relação à mulher. É curioso ele ter dito isso. E isto só para dar... Não é o outro lado, ou seja, não sei o que é que aconteceu nestes 10 anos. Pois, eu, na altura, quando fiz a crónica sobre isso, eu disse que pode ser a lei só que está mal. Sim. E ele está a fazer cumprir a lei. E o que nos chega a nós é que ele é uma besta. Agora, eu acho que é um bocadinho das duas, não é? Pois, a questão é que tu não podes ser juiz e citar a Bíblia dessa forma, nem essas leis, tipo como a desculpar uma mulher cujo marido lhe rebentou o tímpano. Porque a questão desta do marido que lhe rebentou o tímpano é que o juiz, no caso, ele foi condenado e tinha que usar durante 3 anos uma pulseira eletrónica para não se aproximar dela. O que acontece é que como noutras penas, em que há penas em que tu tens uma atenuante por bom comportamento, reduzem-te a pena, durante o cumprimento dessa pena, o condenado pode solicitar ao juiz, isso está previsto na lei, que a reavalie essa medida. Sim. E o que o juiz considerou era que ele já não era alcoólico, não contactava com a mulher. Isso é o que diz a lei. No entanto, não nos podemos esquecer, e vários jornais falaram disso, o terror da mulher e o medo quando soube que ele não tinha a pulseira. Claro. Ou seja, ela não tem que passar por isto, pelo menos não deveria ter que passar por isto durante os 3 anos em que ele tem a pulseira. Mas também há aqui um lado que pode ser uma questão da lei, que junta-se a fome à vontade de comer. Se houvesse outra lei, talvez ele não pudesse citar a Bíblia. Com esta, se calhar, ele está mais à vontade para os seus devaneios. Pois, ninguém está a dizer que ele é mau juiz. Estamos a dizer só que ele é uma besta. Pronto. Eu estou, e vou fazer hoje a minha crónica na Antena 3, vai ser um bocadinho a mostrar a minha indignação pelo facto de eu ainda não estar visado nos processos. Porque eu acho que talvez ter processado. eu acho que ele não percebeu as minhas ofensas e então eu vou fazer uma crónica e vou-lhe explicar o que é o Neandertal, porque como ele gosta da Bíblia não deve conhecer bem a evolução das espécies, e vou-lhe explicar. Mas tu já o ofendeste em alguma instância? Eu já ofendi em várias. Ofendi. Fiz uma crónica de humor, não é? Sim. O objetivo daquilo não é ofender, é fazer rir os outros. Mas obviamente que estão lá ofensas. E qual é que era o teu insight nessa crónica? Era que ele era um monte de merda. Basicamente era esse. Não havia... havia várias insinuações, não é? Que ele seria um recalcado e que provavelmente teve alguma frustração com mulheres e ali tinha que... O único sítio onde ele podia exercer a sua autoridade vingava-se. Um bocadinho como aos porteiros de discoteca, que usam aquela autoridade para... Porque é o único sítio onde mandam alguma coisa. Alguns porteiros de discoteca. E então falava um bocadinho disso. E a Bíblia, principalmente, dizia de lá está que citar a Bíblia, um juiz citar a Bíblia é a mesma coisa que um médico, um engenheiro civil citar os 3 porquinhos. E pronto, ia por aí. Não sei se estou incluído na lista ou não, porque ainda não foram lançados os nomes todos, mas até agora não estou e estou um bocadinho desiludido. Acho que merecia mais, não sou menos que os outros também. Eu acho que se podia utilizar aquela técnica do V de Vingança, do filme, em que todos metem as máscaras não é? Para não serem identificados. Que é toda a gente agora o devia ofender, porque ele não tem mãos para tanto processo. Pois, o que eu soube ontem, que me... Não é uma questão de assustar, mas é ok, já percebo. Ele, como juiz, está isento de todos os custos de tribunal.
E, portanto, ele pode processar toda a gente que lhe apetecer só para chatear, porque nunca vai pagar nada. E quem é o visado vai ter sempre que pagar os custos de tribunal mesmo que ganhe o processo. Mesmo, a sério? Acho que depois, se ele ganhar, se ele perder, ele tem que pagar 50% dos custos, mas como ele está isento, não tem que pagar. É uma coisa assim. Isso é tipo um super poder para um troll. Yeah, pois é. E então posso foder-te o juízo quando quiser. Yeah. Mas, como eu acho que... Agora, diz. Porque ele vai processar as pessoas por ofensa à honra. Epá. Para ofensa à honra, então... Mas isso é difícil de provar, porque tu dizes que estás a utilizar o instrumento da sátira, que é sensívelzinho. E depois é ridículo. Vai processar toda a gente, perde a credibilidade. Porque significa que não aceita ninguém. Estás a ver? Ou seja, nenhuma crítica ou nenhuma ofensa. Mesmo que se sinta ofendido, é um juiz. E ele estar a julgar os outros. Não houve calúnias. Sabes... Imagina, boatos ou calúnias. Dizer, porque eu conheço o juiz, eu vi que o gajo nas papilas não sei onde e não sei o quê. Pronto, isso é um boato, é diferente. Acho que aí quando levantas mentiras... Claro. Agora, chamar-lhe de monte de merda, acho que até pode ser considerado ofensivo para os montes de merda. Não é? Pode ser. Não para ele. Tu há bocado tocaste aí num nervo, que é a questão do poder. Da utilização do poder. E de como é que ele sobe a cabeça. E em 2012 ele teve um problema com a GNR que o mandou parar. Ele vinha sem matrículas, ele não parou logo. E acho que não foi propriamente bem educado com a GNR. Deixa-me ver. Há aqui um polícia que dizia... o polícia diz que ele viu e ignorou a ordem da paragem dos militares. E depois de interceptar, teve uma atitude provocatória, intimidatória e ofensiva perante os elementos policiais. Quase aquela coisa de... Sabes com quem estás a falar? Mas isso é todos. Pá. Isso é todos. Não é. Mas é muitos. Muitos que é juízes? Sim. Ok. É muitos, já que estavas a falar dos motoristas de carro. Um tio meu que já faleceu uma vez, mas lá está, ainda era muito novo. Foi depois de ser, ele contava essa história, que uma vez lhe pararam a dizer, o senhor não traz cinto. E ele disse, sou delegado do Ministério Público, ao juiz na altura. E ele, peço desculpa, Sr. Doutor. Siga lá, caminho, estás a ver? Só que quando tens um amigo na polícia também diz, por acaso não está aí o Zé nesta operação stop, que eu conheço bem. Mas olha, os polícias depois tiveram que lhe pagar. Agora, deixa não sejas arrogante, não é? Sim. Mesmo assim, usar sempre esse poder é sempre podre, não é? Mas no cinto, ainda naquela, estás-te a pôr só a ti em risco. Agora, se fores bêbado, por exemplo, e deixarem passar isso, não devia acontecer, mas acontece a toda a hora. Mas acho que a GNR fez queixa e depois ele processou-os. Eles tiveram que pagar 9.000 euros e também por difamação e calúnia e coisas do género. Pois. Ele é bom, metam-se com ele que o gajo é bom. E aqui é o perigo que é ele arranjar a forma disto ser julgado por um juiz amigo e a associação de juízes, ou não sei se é associação ou o que é, está do lado dele. Neste momento já emitiram um comunicado e tens a cena também disto poder ser em primeira instância, em que é até um valor, não sei se é 20.000 euros, e em primeira instância não há recurso, não há nada, que eu saiba. É tipo, és culpado não és, pagas, não pagas. Quando é valores grandes, aí já vais para um tribunal a sério e com coisas a sério. Mas sabes que naquele primeiro acórdão que ele citou a Bíblia há uns anos, havia uma juíza que também assinou. Sim, também assinou, sim. E nos outros também, houve um também que eram 3 juízes, acho eu, um também era mulher, ou eram 5 e 2 eram mulheres, já não sei. Mas também havia assim um coletivo. Mas estou curioso. Mas ele também já citou o Corão, estava aqui a ver. Este homem realmente... então, pronto, afinal não discrimina ele. Não discrimina. Já citou a evolução das espécies de Darwin? Ou não? Ainda não? Não me parece que seja das leituras mais entusiasmantes para ele. Estou curioso. Eu duvido que isto avance. Acho eu. Para tribunal. Avançando, acho que... pode ser giro. Ele diz principalmente se for muita gente. Imagina que era ter 10 ou 15 humoristas processados. Até agora acho que é o Ricardo Araújo Pereira, o Diogo Batáguas, não é? O Bruno Nogueira Quadros, a Fernanda Câncio e a Joana Amaral Dias e a Mariana Mortágua. Sim. Portanto, em termos de política só vai às mulheres ela, não é? Só ataca às mulheres. Não, a Câncio não é política. Quer dizer, sim. Já andou com o primeiro-ministro, portanto já deve passar qualquer coisa, né, de política. De humoristas é esse. E eu hoje vou tentar explicar-lhe porque é que eu também devo estar avisado. Acho que é uma falta de respeito, até porque eu tenho bilhetes para vender para um espetáculo e acho que pode dar jeito. Olha, por falar nisso... Mesmo que eu tenha que pagar alguma coisa, deve compensar. Por falar nisso, ouvi dizer
que o espetáculo foi inacreditável. Foi provavelmente o melhor espetáculo de que as sempre. pessoas saíram de lá entre o ataque de riso e o chilique de choro. Sim. Li isso num post teu. Exatamente. Correu muito bem. Superou as minhas expectativas. Ou seja, tinha algum receio de um espetáculo anterior que tinha corrido bem, que este pudesse não chegar lá. Portanto, foi a primeira vez que estreaste este novo espetáculo. Sim, foi. De hora e 40, pai. Okay. Sim. Yeah. Foi a primeira vez e tinha medo que muitas coisas não tivessem polidas e não estão, de certeza que ainda pode melhorar, mas senti-me bem tranquilo em palco, muito estranho, não estava muito nervoso antes e o público foi brutal. Foi muito generoso do início ao fim e não podia pedir melhor estreia. Vamos ver agora se não é sempre a descer e isso vai ser uma merda a seguir. O que dizem os teus olhos? Dizem para comprar bilhete para dia 16 de março, que é para esgotar outra vez o Sá da Bandeira, senhores do Porto. Tá bom? Senhores e senhoras. Mas antes disso ainda há o de Lisboa. Não, o próximo ainda é Porto. O de Lisboa é 18 de março. Que é uma segunda, não é? Segunda, sim, que já está esgotado. Mas ide às redes sociais procurar. Esta semana devo anunciar Braga, Alcobaça, Viana do Castelo e Tomar já está aberto e pronto, e fecha a loja. Fico com 22 datas, acho eu, e a partida não há mais. É valente. E já chega. É valente. Muito bem, regressemos então a Neto de Moura. A Neto de Moura. Ainda há alguma coisa para dizer sobre ele? Não. Eu gostei muito. Deixa eu ver se eu tenho aqui isso. Andou a circular um meme. Tenho aqui. Que abri a boca mesmo para a câmara. Peço desculpa, patronos. Não sei o que é pior, se é a tua boca, se é a fuça do Neto de Moura. Aliás, desculpa lá, este gajo, para quem nos está a ver, pode ver, mas este gajo... Tem a cara não disto tem, tudo. desculpa lá, mete-o numa farda preta das SS e ele não podia entrar num filme nazi? Isso podia. Hã? Podia, sim. Claramente. Ou da PID, também podia ser PID. Também podia ser PID. Porque tem uma cara mais portuguesa, não é? Esse é o braço direito de Salazar. Está entre o empregado mal disposto da casa de pasto, sim, não é? Onde tu vais, lá vem este gajo outra vez. Se metes uma bata aí, um avental. Aquele que está sempre chateado, não é? Sim. Agora é quarta-feira e vão-me aqui encher o restaurante. Exatamente. Ou o espancador da PID, também... Pode ser. Não tem assim. E pode ser o gajo que tortura. Sim. Tem ar disso. O gajo que, imagina, não estás a responder e vem um gajo com uma bata branca detalhante e entra ele e com uns cabos na mão. Agora sim, é para profissionais. E depois mas depois ainda é mais creepy porque tem uma voz tipo agora vais falar. Agora vais falar tudo, cabrão. E então, este meme, que é supostamente uma primeira página de um jornal chamado Medieval Times, que eu gosto, né? A Gazeta Medieval podia ser a versão portuguesa, e que tem a foto dele e que é tipo uma revista e que diz: a mulher não tinha o jantar pronto quando chegou a casa, descubra os melhores corretivos. Sim. Engatar gajas no trânsito, o manual completo. Depois, como colunistas, tem o Padre Porto Carreiro da Almada, Manuel Maria Carrilho, Paco Bandeira, não? Também. Laurinda Alves. Depois, cá em baixo, carros, motas, futebol, porrada, bíblia, gajas, cerveja, Fátima, sexo, cenas de homem, caralho, não é? E estás aí a tocar? Esse é o meu, é. E a parte que eu gosto mais é especial six-pack por Zezé Camarinha. Sim. Parece-me bem. É a pessoa que fez isso, vai ser processada também. Sim, é possível. Chupa. Pois não há muito mais a dizer. Eu acho que é esperar agora. Eu acho que lá está. Também pode ser aquela cena agarra-me senão eu mato-me, ou este comportamento faz-me lembrar, sabes o quê? Os tiroteios no liceu, que é o gajo que não gosta dos colegas, foi bullied ou não sei o quê, e no dia seguinte chega lá com uma metralhadora e pumba, mata toda a gente. No caso dele, como não tem metralhadora, é processos. É processo, e como não paga as custas, acredito que a coisa possa avançar, sim. Até agora ainda não há... Acho que só houve um humorista condenado. Eu acho que o Quadro já foi várias vezes processado, o Bruno, o Rap, mas nunca aconteceu. Eu acho que o Sinel, acho que uma vez, mas teve a ver com a ERC por passar um programa às 4 da tarde que só poderia passar a partir da meia-noite ou a partir das 11, mas num horário mais responsabilidade adulto. de televisão, não? Sim, eu até acho que foi mais a Radical que teve problemas, mas não sei como é que isso ficou. Eu não sei se ele
foi visado diretamente ou não. Eu sei que já deve ter sido processado montes de vezes. Não sei se perdeu alguma vez. É chato porque pronto, dá trabalho. Um gajo tem coisas para fazer. Mas acho que já não se trata neste momento, acho eu, de o ofender. Não se trata dele. Trata-se da liberdade de expressão. E trata-se do direito que tu tens a ofender outras pessoas. Porque a ofensa à honra, não é nada. Não diz. Isso é que parece que estamos nos tempos medievais, não é? Vais fazer um duelo a seguir. É uma calúnia? É uma difamação? Ou é só a minha opinião que tu és uma merda? E se a minha opinião que tu és uma merda não ultrapassa a liberdade de expressão. Não é porque tu te sentiste triste e abatido e ofendido que tu tens o direito de processar. Mas ganhar, acho que não. E a questão da honra... Porque isto é tentar calar. Sim, a questão da honra é uma coisa muito subjetiva. Sim. Ou seja... Primeiro ele tem que provar que tem honra, não é? Sim. Tem que provar que tem honra. Pode não ter. E o que é honra? Ou seja, para ti, no século XIX... havia malta que morria em duelos porque alguém escrevia um poema em que insinuava que ele era corno, não é? Sim. E ele desafiava para um duelo e isso era a honra, não é? Sim. Hoje em dia, se disserem que tu és corno, se calhar tu dizes, ok filho, está bem, não é? Tua mulher não diz o mesmo. Exatamente. Se não andavas a processar toda a gente no trânsito. Olha, o gajo foi uma filha de puta, sacas a morada, a matrícula, vai processar o gajo por ofensa à honra. Não faz sentido. E portanto acho que neste momento, mais do que ofendê-lo, é uma questão de defender a liberdade de expressão. Eu entendo que quando há mentiras, quando há rumores, ou de alguma forma pode haver danos. Imagina que ele tinha uma profissão e que tinha, sei lá, que era a cara de uma marca da APAV. Era a cara da APAV. Eu ia dizer de maquilhagem, que era para tapar, mas pronto. Que era de uma marca, tinha um contrato de 100 mil por ano. E que estas coisas tinham gerado que ele perdesse esse dinheiro. Ele podia dizer, eu tive danos materiais em relação a isto. Sim. Depois é julgado e pode-se ver se há uma correlação ou não, mas isso dá honra. Não é? Não faz muito sentido. Acho que não faz sentido. E acho que é mais uma tentativa de calar. Mas eu também nunca me vi do outro lado da barricada, não é? Ser atacado por todos os lados, seja também não é, com piada ou não. Na cabeça dele, se calhar, ele não fez nada de mal, está só a fazer cumprir a lei, nem sequer percebe que há ali, se calhar, uma parcialidade e um recalcamento que pode haver de alguma coisa. Se calhar ele próprio nem percebe isso e acha que está só a fazer cumprir a lei como ela está, concordando ou não com ela, e vê-se atacado por todos os lados. E há, obviamente, um exagero dos mídias, porque isto dá cliques e dá views. E, portanto, acredito que possa estar a ser chato para ele. Imagina que não era este gajo, que não tinha feito citações à Bíblia, que sempre tinha tomado o lado das vítimas e que neste caso, como nós aqui referimos, é uma questão de o condenado supostamente pode pedir que lhe seja tirada a pulseira, em que ele simplesmente tinha que obedecer ao que está previsto. Não teria este tipo de... Ou seja, sem o contexto, não teria. São 4 ou 5 casos, não é? Mas olha, o que se diz, Neto Moura, quem anda a chuva molha. Não tem um bocadinho de culpa. Tem um bocadinho de culpa. Este tem mais do que um bocadinho. Tem um bocadinho de culpa. Este é mais do que um bocadinho. Foi isso que ele disse à mulher, não é? Não dão-me teus cornos. Não tem um bocadinho de culpa. Se calhar tem um bocadinho de culpa ter apanhado. E tem. Mas o juiz não pode dizer isso. Eu posso. Mas vamos ver o que é que vai dar. Eu acho que é... Se der realmente uma... isso. Se imagina que ele processa 10 gajos, é fazer assim um mega evento com 10 humoristas. Olha, já há pessoal a dizer, quando é que é o tribunal? O bilhete para o tribunal, porque o cartaz está muito bom. Isso é bom. Olha, eu ontem vi a primeira parte, são 2 partes dos documentários, cada uma tem 2 horas, sobre o Michael Jackson e os abusos. Leaving Neverland. Neverland era a propriedade que ele tinha, que é tipo uma Disneylandia privada. E tenho-te dizer que aquela merda fica-te debaixo da pele. É? Sim. E fica de uma forma, se calhar, inesperada. Porque acho que a maioria das pessoas, quando pensa em abusos, pensa numa certa violência física, não é? Numa coisa meio esquálida, de podridão, e aqui o que é mais sinistro
é que ele desenvolvia relações amorosas com os miúdos. Os miúdos estavam apaixonados por ele. Yeah. Uma das primeiras frases é um dos tipos, já lá vamos à estrutura do documentário, mas é um dos tipos que diz, ele era a pessoa mais gentil, mais carinhosa, passava tempo comigo e também me abusou. Ou seja, só agora ao fim de 20 e tal anos, 30 anos, e tu às vezes vês isso aflorar na cara deles, a revolta. Porque há uma dupla revolta, a revolta de serem homens e olharem para trás e viram, eu fui abusado por este gajo, não é? Que era uma perspectiva que eles não tinham naquela idade. Atenção que um dos miúdos tinha 7 e outro tinha 10. Não é? Um dos miúdos ele conheceu aos 5. Sim. Mas é também a revolta deles, um deles especialmente com a mãe, com as mães. Parece que um dos pais se suicidou agora, recentemente, ou há uns tempos. Mas a revolta deles também é, tu vês o homem e a criança, é estranhíssimo, que é a revolta deles que era tipo, tu te prometeste que me ias amar. Percebes? O gajo dizia coisas aos miúdos que aquilo que nós temos é muito especial, é a nossa forma de os amarmos. O gajo passava horas ao telefone com os miúdos quando eles estavam nas suas casas. Horas, passava 5 horas ao telefone com uma criança. Yeah. Não é normal. Sim. Eu tenho a minha teoria, desde quando aconteceram as primeiras acusações, que nunca foram provadas, né? A minha teoria sempre foi, em relação ao Michael Jackson, que era, e dá tudo o resto que ele tem, que ele tinha uma mentalidade de 10 anos. Sim. Ele via-se como uma criança, não é? Tinha o síndrome de Peter Pan e via-se como uma criança. E aquela pedofilia, obviamente, que é nojenta, não é? Mas eu acredito, ou se calhar quero acreditar, que ele nem sequer percebia. Ele tinha, ou seja, como os miúdos quando têm os 2, 10 anos, brincam uns com os outros, mostra a tua que eu mostro a minha, deixa tocar, deixa ver. E eu acho que se calhar era isso. Não? Achas não, que não? ou seja, acho que era tudo premeditado. Acho que a forma como as coisas estão organizadas, ou seja, havia uma estrutura. Sim, ele tinha ou seja, um comediante que diz isso, que é, os pedófilos normalmente oferecem doces. Ele tinha a Disneyland em casa. Claro. Se calhar desconfio, já não sei quem é que diz isso. O que é que tu vês, pelo menos na primeira parte deste documentário? Vês essa questão dele ser infantil, de brincar com os miúdos, de os levar a ver animais e à Disneylândia. Tu vês essa parte toda. Aliás, há um momento logo no início em que uma das assessoras dele diz a uma das mães, tipo, não se preocupe quando o miúdo vai brincar para o quarto dele, não se preocupe que ele é como um rapaz de 9 anos. Se dissessem isso a mim, eu dizia, eu não quero o meu filho com um homem que tem uma mentalidade de 9 anos. Claro, é? Sim. Mas pronto, tudo bem. Havia esse lado. Mas sendo genuíno e tendo em conta o passado dele, de abusos de violência do pai, de não ter tido uma infância, ele também usava isso a seu favor enquanto estratégia de predador. Porque uma das coisas que tu vês nos relatos de ambos os homens, que são homens agora... Era tudo homens. Sim, tudo homens. Aliás, ele dizia constantemente aos miúdos que as pessoas eram más, estavam contra ele, especialmente as mulheres. O gajo... Aliás, o que os aproxima é que os relatos têm imensa coisa em comum. Percebes? Ou seja, eles não se encontraram para combinar aquilo. Sim. Seja na forma como eles foram atraídos, seja nas práticas sexuais, que são bastante detalhadas e são iguaizinhas. O processo de como ele chegava lá, não é? De como ia evoluindo, primeiro só para o toque, para depois para outras coisas e metê-los a ver pornografia. Há um modus operandi ali, sim, sabes? Sim. Que tu vês. E isso não só no abuso, mas na forma de atrair. Não é? E ele atraía quem também? As famílias. Pois. Ou seja, neste caso, eles acompanham especialmente 2 miúdos, um que fez um anúncio com ele, da Pepsi, um anúncio muito conhecido, e outro que imitava o Michael Jackson na Austrália. O que ele faz é aproveita-se do fascínio dos miúdos e da família, claro, pela sua fama. Mas há aqui uma cena muito fucked up. É que os miúdos eram imitadores dele próprio. Ele está-se a foder ele mesmo em criança. Estás a ver o género, ou seja, havia ali uma cena, não é? Ele pedia para eles... um dos miúdos foi em tour com ele. A mãe dele cagou no pai, foi em tour. Ele dizia, nós viajávamos em primeira classe e ficávamos em bons hotéis. O miúdo dormia com ele no quarto. Todos os dias, subia com ele ao palco. E um dos gajos diz que ele era um narcótico potentíssimo. Imagina o que é. O teu ídolo leva-te para o palco. Tens a vida que tu nunca sonhaste ter.
és o escolhido. Os miúdos sentiam-se os escolhidos, percebes? Pá, e mais, quando ele iniciava a relação sexual com os miúdos... era o quê? A relação sexual? Era penetração? Era punhetas secas? Eu só cheguei ao... e para as pessoas mais sensíveis faço aqui um aviso, não vou tentar ser o menos gráfico possível. Começava com um toque, tocas-me a mim, eu toco-te a ti, beijo na boca. Ele tinha uma opção com isso conhecido em vários relatos, com os mamilos, gostava que lhe apertassem os mamilos e lhe despassem os mamilos. Pedia aos miúdos para se porem todos nus de gatas enquanto ele se masturbava. Via pornografia com eles. E há um momento bastante impactante em que um deles diz: eu fazia tudo aquilo para mim, aquilo era namorar, nós tínhamos uma relação. Ele chegou a casar-se com um dos miúdos, fez uma cerimónia em segredo e chegou a casar-se e dava-lhe joias, dava-lhe anéis. Eles iam às joalharias e diziam que era para isto é para uma amiga do Michael Jackson, e ele tinha uma coleção de anéis. E há um dos homens que está a recordar-se disso e que lhe diz que aquilo era um namoro, eles namoravam, eles tocavam-se, tipo, quando estavam em público, para não poderem dar a mão, tocavam na palma um do outro com o dedo, e isso era um sinal de amor e que queriam ter sexo um com o outro. Portanto, tem que haver aqui premeditação. Mas, quando ele os leva para Neverland estava cheio, eles enumeram todos os sítios que estavam preparados para eles estar sozinhos e que lhes permitiam ouvir se alguém viesse, podiam ter portas trancadas. E são dezenas de sítios. Salas no cinema, salas na casa. E as pessoas que estavam à volta dele tinham que saber. Ou seja, tu não trabalhas com um gajo que dorme todos os dias com crianças... e não telefonas à família a dizer nós vamos pagar-te a viagem. O gajo ficou meses com os miúdos. Agora, o que é mais fodido ainda nisto tudo, que é estas crianças estavam apaixonadas por ele. E depois, ele era o gajo que as abandonava. Ou seja, eles de repente começavam a ver outros miúdos, chegavam novos miúdos. Mais novinhos, mais xixa mais novinha. Havia todo o processo de sedução, na qual ele era viciado, de paixão, de seduzi-los, e estes começavam a ficar, apareciam menos. E há um deles que diz, portanto, repara a marca que isto deixa de trauma, que é um gajo que está fodido com ele porque o abusou, não é? Mas ao mesmo tempo, ele diz, e volta a ser um menino que é, eu cheguei lá a casa e eu já não era especial. Vi-o de mão dada, como fazia comigo, a ir para o palco com outro miúdo. Ele fazia isto com vários miúdos, tinha várias famílias. E a prestação das mães aqui, das mães e dos pais, mas especialmente das mães, que são as que falam, é tipo do género: eu não dei por nada, eu fui lá, bati à porta, a porta estava trancada, mas não sei o quê, não achei estranho. Ficam iludidas ali. Mas também é assim, se é para o teu filho levar no cu, que seja do Michael Jackson, percebes? Imagina, levares no cu do Bibi é uma coisa, levares do Michael Jackson é outra. Deviam dizer às amigas: olha, sabes quem é que anda a violar o meu Fábio? Quem é que anda a ir ao cu ao meu Fábio? É o Michael Jackson. Sério? Conta lá isso. Isso é um upgrade do teu último filho, que tinha sido pelo Jorge Rito. Pois, o outro era ali tipo com aquele. Não, ele agora está bem na vida. Não, agora conseguiu casar-se, conseguiu casar bem, não é? Não, tem um namorado dele agora, o pedófilo que está com ele consegue sustentá-lo, paga-lhe coisas bonitas. E assim vale a pena. Assim vale a pena ser abusado. O mais sinistro aqui é os miúdos, eles dizem isso, tipo, nós não sentimos medo quando estávamos com ele. Pois, assim, já há bocado ia dizer isso, ele ele nunca sentiu nem medo nem nojo enquanto tinha estas relações sexuais. Depois com o Michael Jackson. Antes, pelo contrário, há um deles que diz, era como quando tu estás apaixonado, és adolescente e nos primeiros meses da relação só queres é ter sexo com outra pessoa. Ele diz, é exatamente a mesma coisa, dizia ele. O que torna isto tudo muito mais perverso. E um deles diz, a primeira vez que eu tive nojo e que senti foi quando ele me mostrou pornografia heterossexual, mas com penetração e anal e com ejaculação facial, e aquilo naquele momento estava fora da redoma do romance, percebes? Sim. Era uma coisa demasiado gráfica, era o que é normal, porque uma criança que vê uma imagem daquelas, não é? Claro. É um bocado chocante. Mas várias vezes a ver aquilo deu-me vontade de dar chapadões nas mães. Pois. É assim. Como tal, vejam o documentário. Foi visto num sítio perfeitamente legal, não foi?
Sabes que eu, Sim. como membro da academia, tenho direito a Eles receber. enviam-te Eles os enviam os previews, comentários. não é? Sim. Tá bem. E quantas horas é que isso é? São 3 episódios? São 2 episódios, 2 horas. Ok, tá. Tenho que ver isso. Não sabia se já estava Eu acho, disponível. e há outra coisa que é, já não há celebridades como o Michael Jackson. Aquilo era uma altura em que a dimensão das celebridades, especialmente do Michael Jackson, que eu acho que ainda tem o disco mais vendido de sempre, não é? Acho que foi o ano passado. Já. É? Acho que sim. Mas pronto, também havia muito menos possibilidade de comprar discos do que há hoje, Sim, não é? sim, Mas sim. era uma coisa tremenda que quem não viveu essa época não consegue imaginar. Sim, acho que nunca tiveste, se calhar, uma estrela tão grande mundialmente como tens com ele. Acho que ele não havia, muito também devido à figura dele, qualquer sítio do mundo em que ele fosse era reconhecido, não é? E tudo o que carretou a cena dele, e o truque começar a ficar branco, não é? Ou seja, tem ali uma série de coisas para além da música, que o fez ficar mundialmente conhecido e uma figura que obviamente não era boa da cabeça. Isso obviamente. Isso. Obviamente. E tu não queres, mesmo que não desconfies que ele seja pedófilo, tu não queres deixar os teus filhos com alguém que não é Claro. bom da cabeça. Claro. E pronto, agora é o que eu digo sempre: queres estrelas àquele nível, queres gajos famosos àquele nível, crias como público aqueles monstros de popularidade e vais ter que levar com o reverso da medalha, porque ninguém pode ser saudável a ter aquela vida. E uns dá-lhes para isto, outros dá-lhes para outras coisas, outros dá-lhes para se suicidarem, outros dá-lhes para se meterem nas drogas. Nenhum deles, ou são pouquíssimos os casos destas estrelas desta magnitude que não têm uma pancada qualquer. E neste caso a pancada dele era, provavelmente, ver-se como uma criança e ter essa patologia. Porque aqui, ou seja, tu tens aqueles predadores que é mais, não sei, parece mais macabro no sentido em que é mais predatória, lá está. Mas isto também é predatório, só que é um predatório... Aqui parece mais patológico. Tu olhas para este gajo e dizes, ou seja, tu olhas para alguns pedófilos e dizes, este gajo não é doente, é só mau, é só um gajo nojento. Tu olhas para este gajo e dizes, este gajo é doente mental, tem um problema mental, não é? Tudo isso à volta... Repara, tu duvidas que ele se apaixonasse mesmo pelas crianças? É que eu acredito que ele tivesse mesmo apaixonado pelas crianças. E logo aí tem um problema. Sim. Não é? Não é só a cena de curtir uma mão pequenina na pista para parecer grande. É outra Sim, coisa. vá. Assim, tu não podes. A cena das mães é... Se o seja o Michael Jackson, seja Deus Nosso Senhor, se manda 10 fax para o teu filho na Austrália e passa 6 horas a falar com ele ao telefone, um homem de 33 anos, não pode, não é bom da cabeça. Diz ao meu amigo, desculpa lá, mas... ele gosta muito de crianças. Mas ele gosta... mas ele podia ajudar o meu filho e o meu talento, não sei o quê. Meu... É a mesma coisa com aquela. Isso não é amar o teu filho, isso é estás-te a aproveitar do teu filho. Mas cá também são pessoas que vêm de passados algum não complicados, não? Família, sim, olha, o Macaulay Culkin passava lá a vida em casa. Ambas famílias de classe média. Agora, há uma coisa curiosa, que ambos os miúdos eram os irmãos mais novos, um bocadinho isolados, mais ligados às artes ou à música, com mães, que isso depois acontece, não é? Que é mães tinham tentado e não muito conseguiram. Protetoras, no sentido que abafam, tipo, protetoras no sentido, não protetoras no sentido literal, mas o meu filhinho, o meu santinho, o meu lindo, ele dança melhor do que os outros, mas depois, nos momentos de defenderem os filhos, não o fazem. Isso acontece em muitos casos de violência doméstica. Sim. E estes miúdos, vê-se que estavam completamente entregues à bicharada. E eram todos brancos? Eram. Está aí qualquer coisa, não é? Está aí qualquer coisa. Ou o gajo virou-se para um miúdo. Ou é para lixar os brancos, estás a ver? Acima de tudo era racista. O gajo virava-se para os miúdos e dizia, vamos a uma loja de brinquedos. Chegava a loja de brinquedos e dizia, levem tudo o que vocês quiserem. O gajo chegou-se ao pé de um dos miúdos e disse, estás a ver os meus casacos? Escolhe o que tu quiseres. Sim. E o gajo escolheu o que ele tinha usado no videoclipe do Thriller. Sim. Eu não sei se não tocava na pila do Michael Jackson para ter os jogos todos que eu quisesse com a PlayStation quando tinha 10 anos, percebes? Mas isso é do ponto de vista do Guilherme Duarte aos 30 e tal, não é? Calho na piloca, só uma bequinha e ele, olha, agora levas tudo aqui da Toys R Us. Então não vamos a isso, Sr. Michael, Sr. Jackson. Então dê cá a pizza. Olha, não dá para comprar um carro novo ao meu pai? Sim, os putos começarem a manipular, não é? O gajo mandava entregar envelopes com dinheiro às mães. Claro, sim. Elas são as pimps, não me fodam.
Mas é assim. Agora imagina a revolta dos gajos com as mães. Vai ser muito difícil perdoar. Pois deve. Não, ou seja, não sei como é que... nem consigo conceber, não é? Como é que é tu cresceres e começaste a perceber que... mas lá está, também é uma história boa para contar em jantares de amigos. Percebes? O pessoal vem, então o que é que fizeste? Pá, nada de jeito, não sei o quê. Bem, vou-vos contar uma história. Eu fui abusado pelo Michael Jackson. Pumba, o jantar inteiro cala-se para te ouvir, é centro das atenções, percebes? É uma boa história. Uma boa história para contar. Não sei até que ponto... eu guardava para um documentário de HBO. É tal cena. Se tu fodes uma ovelha, é nojento. Mas se fodes um urso, toda a gente quer ouvir essa história. Né? Então, puto, um urso, a sério, conta lá. Já não és nojento, percebes? És um herói. E, portanto, pá... Mas não sei. Agora, em que é que isto... É uma boa reflexão, é uma boa reflexão sobre a fama, por exemplo, sim. sobre o poder da fama, sobre... E neste novos tempos em que se censura e cala um bocadinho pessoas que têm esse passado, o que é que vai acontecer às músicas de Michael Jackson? Sabes que há uma estação da BBC que já não passa. Pois. Lá está, não sei. Acho que isso tem que ser a opinião de cada um. Quem não Pois. quiser... Pois é estranho. É difícil ouvir ele a dar aqueles gritinhos I am not alone. e não pensares... Yeah. Nós tínhamos uma altura que dizíamos agora durante a próxima hora vamos falar Michael Jackson. Então, falávamos com os outros. Olha, vamos ali. E passado um bocadinho era bem estranho. Eu não sou um gajo que se choca facilmente. Estás morto por dentro, não é? Tenho o estômago dos cínicos. Mas senti-me um bocado... Sentes-te um bocado sujo a ver aquilo. Sim, é difícil não sacudir uma certa repulsa naquilo. Que não é exclusivo ao ato sexual. É a forma como aquilo tudo é feito e montado. Sim, imagina que ele não tinha abusado das crianças sexualmente, mas tinha só feito senti-las especiais e para depois as trocar do nada por outras. Só isso já é uma violência psicológica sobre as crianças, não é? De tu estares-lhe ali a dar uma vida que elas nunca tiveram e a dizer-lhes que elas são especiais e que vão subir a palco e que são isto e aquilo e de repente, pumba, do nada acabar e trocarem. Só isso já é uma espécie de abuso, não é? O gajo punha os miúdos contra as mães, por exemplo. Pois. Não é? Dizia, tua mãe não te quer deixar ficar mais Sim, tempo. com alguma razão. Sim. Com alguma razão, mas não é? apesar que não era pela razão certa. Mas Sim, a tua mãe é uma merda, está-te a deixar aquilo levar no cu, de mim, tu, se calhar... Não, ele dizia, tua mãe é uma merda, não te deixa ficar mais tempo e eu tiro ao cu. Sim. E então... Por acaso... E falam dos... não sei se calhar não chegaste a essa parte ou não, dos casos que houve quando ele foi a tribunal há uns anos. Falam disso. Não cheguei a essa parte. A acusação caiu. A acusação caiu porque as próprias... E acho que estes miúdos estão envolvidos. Retiraram a queixa. Retiraram a queixa, sim, exatamente. Pá, pois é. Já que levaste no cu, mais vale levar uns milhões para casa, não é? Eu vou-te dizer uma coisa. Tu não podes meter a mão completamente no fogo por ninguém, mas a coerência dos relatos, a forma como se tocam, como coincidem... Como coincidem em montes de detalhes e a forma como eles falam mesmo que não seja 100% de verdade, imagina que ali é uma criação, é impossível aquilo ser criado, é impossível. Não, eu sempre achei, mesmo dessa altura, quando eu dormo na cama das crianças, com as crianças na cama, eu sempre achei que ele era um pedófilo. Eu sempre achei que ele era um pedófilo, lá está, nesse sentido de que ele teria uma patologia em que ele se faz ver ao espelho e ele acha que tem 10 anos. E como tal, é normal entre crianças de 10 anos haver toques. E haver, se as crianças de 10 anos o que fazem uma com a outra fosse um adulto, era pedofilia, não é? Mas as crianças podem fazer isso umas com as outras. E eu sempre achei, tinha a certeza que isso, que haviam de dormir nus, haviam de se tocar, haviam de ver, mostra a tua, mostra a minha, deixa tocar, deixa assim. Porque sempre me pareceu que essa relação com a que ele tinha com as crianças fosse uma relação de criança para criança. E como tal, acarretaria isso que as crianças também fazem. De criança para criança tens uma... Agora, ele devia ter essa dualidade. Ele sabia por um lado, sabia o que estava a fazer. Sabia o poder que tinha sobre as crianças. Eu acredito que ele se sentisse como uma criança, mas que por um lado sabia o que não era, não é? E pelos vistos tinha uma pila de homem, porque há um miúdo que diz, um homem que começa a descrever, e quebra a meio, que é, ele está a dizer que ele diz que a primeira vez que lhe fez sexo oral, ele diz, a imagem de uma criança com um pénis de adulto, uma criança de 7 anos, com um pénis de adulto dentro da boca, ele a dizer aquilo,
E de repente, ele está a descrever e de repente deve ter voltado a esse momento. Pá, e vês o gajo a quebrar completamente. E nem por cima é picha preta, que é maior, estás a ver? Não sabes, se calhar... Não, mas ele nasceu negro. Tá bem, mesmo que esteja descolorada. Está bem, mas ele se calhar pediu para diminuir. das centímetros. Para diminuir, para ficar mais caucasiana. Sim, imagina que ele tinha uma pila de criança de 5 anos. Tinha esse problema, há alguns casos, deve ser horrível, mas pronto. Tem esse micropénis e tinha uma pila de 5 anos. Diminuía um bocadinho o nojo, não era? Sabias que a criança teve que fazer sexo oral à pila dele, mas que a pila dele era bem pequenina, tinha 2 centímetrozinhos, estás a ver? Diminuiu um bocado, é tipo, ok. Eu aprecio o teu pendor detalhista, mas acho que não é relevante. Eu acho que seria uma atenuante, lá está. Tu gostas sempre de criar cenários alternativos, sim, não é? Eu acho que seria uma atenuante. Ele penetrou-me, está bem, mas a pila dele também não aleijava assim tanto. Acho que é preciso ter isso em conta. Olha, portanto, se quiserem sentir-se um pouco sujos, vejam tem que ver isso. Living Neverland. Não tenho mais nada a dizer. É isso. Olha, já estamos em 55 minutos. Já? O tempo passa depressa quando se está a divertir a falar de pedofilia, não é? Isto é um instantinho. Sim. Calculo que a ser abusado o tempo passa devagar, não é? Não deve ser rápido. Não deve. Rapidinha de um pedófilo parece que demora horas, provavelmente. A cena do namoro, meu, é que é uma cena do namoro. Aquilo era namoro, eles tipo namoravam, sabes? E essa cena é... é duplo abuso, não é? Aí. Então, quem é que comeste ontem? O Michael Jackson. O que é que andas a namorar agora? O Michael Jackson. O que é que temos já? Queres ir às perguntas dos patrões? Queres ir já? Ou... Tens alguma coisa aí espetacular? Tinha uma nota sobre... Nós há 2 programas tínhamos dito que as mulheres... Ou eu tinha dito, segundo tu me lembraste, que as mulheres não falavam de fazer cocó e recebemos logo 2 comentários de mulheres a dizer que falavam de cocó. Ora, aí está. Uma delas tinha ido passar férias com as amigas e só falaram de cocó. Ora, vês? E eu peço desculpa não de ter objetificado as mulheres. Não, achas que as mulheres são seres puros e não javardos como nós. E isso é ofensivo para as mulheres. Achas que elas não são porcalhonas como os homens. Queres passarem as perguntas, é isso? Vamos passar. Depois já se vê. Tá bem. Gonçalo Diamond Val. Cá está ele, novamente, o nosso diamante. Carnaval festejam, mascarados de quê? Já falámos no início. Mas de que é que tu te mascaravas quando festejavas? Eu hoje em dia mascarar-me-ia de dildo. De dildo? Sim. Isso é bom. Isso é mesmo a pedir para filtrar as porcas, não é? Quando era pequeno havia a cena dos super-heróis quando não era muito comum. Eu lembro que a minha mãe teve que fazer o fato do super-homem. Não ias às lojas comprar essa merda, não havia. Não ias às lojas comprar. Sim, a minha mãe também costumava fazer. E depois a mãe do amigo meu emprestou-me um do homem do Capitão América, mas o garruço do Capitão América era feito de lã. Sim. E eu achava que isto é uma vergonha. O Capitão América não usa merdas de usa tricô. Licra, há homem, usa licra. Em adulto, não me lembro da última vez que me mascarei. Eu me lembro-me que me mascarava de vampiro, era uma coisa que eu gostava muito, sempre tive fascínio por vampiros, desde miúdo. E mais tarde, em adulto, normalmente misturava merdas. Sim, eu lembro da última vez que mascarei, vesti-me todo de fato preto e tenho uma máscara branca daquelas que cola mesmo à cara. Sim. Que mexe, que usei até no Falta de Chá. Foi a única vez e que ficava bué da creepy aquilo junto. E no entanto é só um fato, tiras a máscara, estás normal. Pões a máscara. Mas de resto não me lembro muito. Era os índios, cowboys, não é? Realmente máscaras é só quando vais às festas Eyes Wide Shut, não é? Sim, exatamente. Quando é para fazer sexo orgias. Com Michael Jackson. Vamos ao próximo. Joana Bernardo. Bom dia, podiam fazer um episódio em direto para os patronos participarem. O que acham? Beijinhos e obrigado. É uma ideia, acho que sim. Temos que ver como é que está a qualidade da ligação à internet. Sim, metemos aqui o telemóvel, fazemos em direto para onde? Para o YouTube? Para o Instagram? Não sei. Para o YouTube, se calhar. Para faz mais sentido. Temos que ver isso. Só que nós gravamos isto em direto ao meio-dia. E acredito que não dê jeito à grande maioria das pessoas estar a ver um direto ao meio-dia. Portanto, ou pomos isto, fazemos um episódio mais à tarde, tipo 7 da tarde, uma coisa assim. Ou então, não sei. Vamos pensar nisso. Mas vemos. Iris Rocha, boas noites. Se fizessem uma noite de purga em Portugal, quem seriam os vossos primeiros alvos? E acham que se conseguiam salvar dessas 12 horas sem lei? Beijinhos. Portanto, quem é que a gente matava? É isso? Quer dizer? É 12 horas?
A purga tem uma hora... Portanto, tínhamos mesmo de matar alguém, não é? Sim. Não Sim. podemos matar só as pessoas que nos tentam matar. Não é assim que funciona este cenário. Olha, eu limpava pedófilos, já que estamos nisso. Pessoas que não sabem fazer piscas nas rotundas também iam à vida. Não sabem fazer rotundas. Não, eu acima de tudo, ou seja, se fosse o que é que torna o mundo melhor, ia ser o meu modus operandi. Era banqueiros e políticos corruptos, que eu acho que mandava a vida. É verdade. Era isso. É verdade. Sabia, tinha que saber, ter certeza absoluta que eram. É porque assim, um pedófilo, pá, molesta aqui 1, 2 crianças. Agora um político... Vai ao cu a quantas pessoas? Exatamente. Crianças, inclusive, Exatamente. ficam sem abonos e essas coisas todas. Mas acho que era isso. Agora, se eu sobrevivia... E violadores de mulheres. Sim. Os pedófilos meteram todos numa ilha. São malucos, começam lá os pedófilos, que é mesmo um exercício de poder. Os pedófilos não, os violadores, esses limpavos. Acho que não há perdão, não há reabilitação. Quanto às possibilidades... Aquela violação mesmo com uma violação a sério. É cá comer uma gaja que está bêbada, que é grave, mas não é a mesma coisa que apontar uma pistola a uma gaja numa esquina e rasgar-lhe a roupa e bater-lhe e levá-la e tê-la trancada numa cava, violá-la todos os dias. Não é? É um bocadinho diferente. Desses gajos, para mim, era matá-los. Quanto à sobrevivência, eu confesso que tenho um desejo meio infantil de que haja um apocalipse zombie e que eu tenha que ir aí buscar caçadeiras e armas e improvisar armas e mover-me pelo país com um grupo de exterminadores de zombies. Sim. Acho que era giro. Como tal, venha lá essa purga. Para mim, fácil. Nunca vi nos filmes de zombies. Barco. Está feito. Barco. Pumba. Ilha deserta. Estamos lá bem. Os zombies não sabem conduzir barcos. Está-se bem. E estás no barco, tens uma visão, mesmo que eles venham a nado. Era um barco. Um cruzeiro. Limpavas um cruzeiro, ficavas a ver num cruzeiro, que é uma cidade. Precisas é de um gajo que sabe o que é o barco. Ui, também não deve ser difícil. Não sei, guiaram um cruzeiro, se calhar. O cruzeiro sim. Cruzeiro sim. Mas sim, acho que me salvava. Acho que ninguém me quer matar. Quer dizer... Muita gente expressa esse sentimento, sim, mas a sério acho que não. Ana Silva, o que acham de animação japonesa anime? Gostam? Nem por isso? Conhecem alguma coisa? Além de ouvir falar ou ter visto Dragon Ball? Aproveito para dizer que me deixaste com vontade de te ir ver outra vez no Porto, Guilherme. Adorei o espetáculo de sábado, estás de parabéns. E para não falar só do Guilherme, tenho de dizer ao Hugo, já estou a reservar uns eurinhos para o teu livro. Beijinhos para os dois barbudinhos. Muito obrigado. Muito obrigado pela... Em relação a anime, Dragon Ball gostava muito quando era puto, mas hoje, nos dias de hoje, não... Só porno, anime porno. Também não é muito a minha cena, também não é. Já vi, já gosto de estar a par dessa cultura. Mas olha, se a nossa ouvinte quiser propor, eu sei que há filmes muito bons, pá, e há gajos que são autênticos génios da animação no Japão. Pá, eu conheço alguns, tipo o Ghost in the Shell, que é muito conhecido, e essas que depois até fizeram um filme agora com a Scarlett Johansson. Mas Dragon Ball sim, gostava muito. Acho que tinha, não só pelos desenhos e pelas lutas, que também me atraía, mas porque aquilo tinha muito sentido de humor. Tinha piadas muito boas, o Dragon Ball português, a tradução. Para a minha idade, mas mesmo vendo à distância, aquilo estava muito bem feito. E eu lembro que parava a escola toda. Os professores iam ver também. Toda a gente se juntava no refeitório para ver aquilo. E devia ter pai de 13 anos. Eu já estava na faculdade, mas lembro que o meu irmão mais novo adorava. Marcou-me muito. Depois, mais tarde, eu lembro que um primo meu que via muito, ele tinha muitos filmes e nós de vez em quando víamos, mas não é uma coisa que hoje em dia me puxe. Mas se calhar também não vi um fixe, porque a animação é fixe, é giro. Portanto é isso. Fato. O que é que o Guilherme acha de ter o lip sync antes do Levanta-te e Ri e de ser o Marco Horácio o MC? Pá, ter o lip sync antes do Levanta-te e Ri, para mim é igual estar antes ou depois ou antes. Acho que o lip sync é uma merda. Já disse. Pá, acho que é a morte do entretenimento, aquele tipo de programas em que celebridades fazem macacadas. Dito isto, se o público quer ver, é válido. O público é que manda. Portanto, acho que para mim não faz sentido, não acho que tenha piada. Acredito que quem vai até se divirta, quem está lá, está com o pessoal que conhece e está a fazer macacadas. Talvez. Pá, acredito que até possa ser divertido ir. Do ponto de vista de espectador, acho horrível. Do ser o Marco Horácio a apresentar o MC, pá, não tenho absolutamente nada contra. Acho que faz sentido, para mim faz sentido. Acho que ele é um bom MC e faz sentido o Levanta-te e Ri estar numa fase em que vai misturar. Não faz sentido o Levanta-te e Ri agora ser totalmente diferente, porque o Levanta-te e Ri era muito
o Marco Horácio e o Fernando Rocha. Eu lembro de ter 18 anos na altura, para aí. Pá, e marcou-me imenso, e eram referências, e são. O primeiro contacto que eu tive com comédia em palco e ao vivo foi com eles, e pá, não tenho mesmo nada contra. Eu sei que há muita gente que tem preconceito, se calhar pessoal mais novo que não teve essa referência, porque se calhar tinha 5 ou 6 anos na altura e aquilo não marcou, e pode se calhar hoje olhar para aquilo e não gostar tanto, porque a comédia envelhece mal. E quem for ouvir os primeiros discos, os primeiros álbuns de comédia do George Carlin, ele era um tipo super limpo, não dizia asneiras, Também estávamos nos anos 50 e 60 nos Estados Unidos, não é? Depois é que... Agora não tenho mesmo nada contra. Acho que é normal que no futuro se calhar possa não ser ele e que o programa passe por uma renovação total, se fizer sentido. Acho difícil, porque eles precisam sempre, estão num domingo em horário ainda considerado nobre, precisam sempre piscar o olho a uma audiência maior, não a uma audiência especializada. E porque também o Levanta de Rir ainda é revival, porque é o Levanta de Rir. Portanto é normal que vá lá pessoal da nova geração, mas que tenha muita gente da velha guarda. E o que eu acho que o caminho do Levanta-te e Ri para ter sucesso é, daqui a uns anos já nem se falar disso. Olha, desta vez vão 2 da velha guarda, 2 da nova guarda. Não, vão comediantes. Vão comediantes. E pá, pronto. Portanto, não tenho mesmo nada contra. E foi a primeira vez que eu o conheci e pareceu-me ser um gajo mesmo muito impecável, e que está a fazer com o MC deve fazer, que é deixar espaço para os outros brilhar, e está preocupado com isso e não com ele. E pareceu-me genuinamente isso, por acaso. António, olá. Continuem com essa coragem para desafiar os netos de Moura deste país. Olha, até parece que sabia. Obrigado por fazerem algo que foi adiado durante séculos. Nós, no fundo, estamos a mudar o mundo e não percebemos. Ou seja, Martin Luther King, Gandhi, mulheres que lutaram pelo voto feminino, ao pé de nós, aqui neste estúdio, na língua. O que é que fizeram pela humanidade? Fizeram nada. Somos precursores. Paulo Silva, os veganos, não era matá-los a todos? Não era. Mas dá vontade, alguns dá muita vontade. Sim, como também dá muitos carnívoros e omnívoros. Sim, por razões diferentes, porque são só bestas, não é? Não, e há gajos também têm uma posição em relação vou deixar de comer carne alguma vez, estou-me a cagar para os animais. Isso também. Agora por causa desta minha vozinha, a minha namorada diz que eu faço vozinhas no podcast, e às vezes em casa quando estamos a conversar e preciso de referir-me a outra pessoa. Sim, faço vozinhas. Fazes vozinhas, sim. Pensava que era na intimidade. Anda cá agora. Tu fazes vozinhas quando estás a contar histórias? Às vezes sim, faço. Sim, imagina, estou a dizer, o taxista disse não sei o que, gajo disse, tem uma coisa que um taxista me disse há pouco tempo, que é lindo, mas a coisa mais nojenta que já alguém me disse, que foi, ele estava a dar boleia do táxi, e passam-me 3 ou 4 raparigas que vinham de saia curta, estava frio, e eu acho que isto nunca tem frio, e eu, pois. E ele, sabe porque é que as gajas nunca têm frio? E eu não quero saber, porque a cona está sempre quente. E eu, que horrível. Como se fosse o termostato, não é? E emana calor e aquece o resto. Se calhar não sei. Tá? E o gajo disse aquela de uma forma e eu, o que é que o gajo diz na altura? Giro. Ao menos disse-me para mim, não abriu a janela e disse, aí tem a cona quente, não é? Pronto, aí era horrível. Mas os veganos, não, eu já disse várias vezes, se calhar um dia devemos trazer um vegan e falar sobre isso. Acho que os veganos estão certos. Quer dizer, há muitos estudos que indicam que não, mas acho que os veganos. Não, porque há aqui duas coisas. Pelo menos eticamente. Há uma questão ética, há uma questão ética e há uma questão de saúde. E na questão de saúde. Não, mas a questão ética, desculpa, a questão ética ambiental, a questão ética animal e a questão de saúde. Sim, mas há a questão. Na questão ética, há alguns estudos, há vários estudos, ainda não há bem uma certeza. Eu até acredito que a maioria dos estudos dê razão aos veganos, mas há alguns estudos que provam ou que teorizam que se nós todos ficássemos com uma dieta vegana, o habitat natural de muitos animais seriam destruídos para fazer as colheitas das plantações disto e daquilo. Sim. Pronto. E que é impossível teres um impacto 100% positivo. Eu acredito que seres maioritariamente vegan será melhor para o ambiente. Acho que sim. Eu acho que seres totalmente em tudo, normalmente pode ter o reverso da medalha. Sim, eu também acho que sim. Mas acho que sim, ou seja, mas há muitos que são chatos como a merda, principalmente porque se esquecem que não nasceram veganos. E isso é o meu principal problema. Durante a maioria da vida deles, eles não foram iguais a nós. E em vez de nos tentarem mostrar de uma forma como é que nos podem levar, são muito fundamentalistas. É muitas vezes como o pessoal que deixa de fumar, que se torna fundamentalista, não é? Aqueles gajos a fumar ali, e fumar cada vez, eu fumo agora por cima de mim. E eles já foram esse gajo. Então é preciso ter um bocadinho mais de empatia, perceber como é que
nos conseguem sensibilizar, porque a mim, genuinamente, quando me chateiam com uma moralidade superior, eu a seguir vou comer um bitoque. Enquanto fumas um cigarro. Yeah, fico lixado. Portanto, não tenho nada... Até acho que tem razão, mas não sejam chatos com a merda. Paulo Silva fez 3 perguntas. Isto aqui, bem... Os aliens existem ou não? Então, claro que a gente tem a resposta. Mas não te vamos dizer. Tem a resposta, mas não te vamos dizer. A gente temos um contrato de confidencialidade com a CIA, não é? Com a Área 51. Eu acho que existem, mas que nunca nos vieram visitar. É a minha posição. Se quiseres, se o Paulo, não é? Paulo, sim. Se o Paulo depositar uma bela quantia no Patreon, eu dou-lhe a resposta. Pois é. Mas ele já é patrono. Já é patrono. Mas isto é uma informação privilegiada. Sim. Mas eu gosto muito de falar sobre isso, mas já falámos há muito tempo, já falámos bastante. Já falámos bastante, sim. Isto é aqui um ufologista. Como é que se chama o paradoxo de Fermat, não é? Fermat, é. Já da vida aqui. no planeta, no universo, não é? Sim, da vida no universo. Gostavas de falar com um ufologista, ovniologista. Normalmente tem pinta de malucos. OVNI é uma coisa. OVNI é um objeto voador não identificado. Não significa necessariamente mas que seja... Os ovniologistas, normalmente, quem vai para isso é porque acredita que estão lá os senhores cinzentos a conduzir a nave. Normalmente são malucos. Têm ar de malucos, pelo menos. Mas a mim interessa muito os casos, tipo o ex-ministro da Defesa do Canadá dizer que esteve com extraterrestres na Área 51. E é o ex-ministro da Defesa. Está filmado isso, está no YouTube o gajo a ter essa... E as altas patentes... O facto de seres ministro não implica que não sejas maluquinho da cabeça. Sim. O maior, já que estás a falar no Canadá, o maior de Toronto fumava crack. Sim. Mas tens vários... Esses são os casos que me interessam mais. São os pilotos com anos de experiência a dizer que viram coisas inexplicáveis. Mas isso é outra coisa. É exatamente como os milagres da religião é. Não é por... O facto de tu veres uma coisa que não consegues explicar não implica que seja Deus ou um alien. Sim. Percebes? Não, é mais provável haver uma tecnologia secreta que está a ser testada do que ser os outros planetas. E até podem ser uma sonda de outro planeta, mas não podes afirmá-lo só porque não sabes o que é. Lá está, como nos milagres de Fátima, é mais provável ser uma sonda de outro planeta do que ser Nossa Senhora. Exatamente. Também. A dizer, construam um templo em meu nome e rezem o terço. Yeah. Paulo Silva, então o Guilherme não vai a tribunal com o Neto Moura, que fraquinho pá. A gente vai tratar disso. Vamos tratar disso também mais logo na Antena 3. Vou falar disso. Aliás, perguntam aqui, será que eu também vou reagir da mesma forma que o Ricardo Araújo Pereira e o Bruno Nogueira em sede própria? É isso. Bem, queria pedir ao Guilherme para dizer com a voz do Halloween, mais um dia passado na praga da má vida, acordar ressacada em casa de uma amiga. Sabes quem é o Alan Halloween? É o quê? É um rapper, que é o Alan, que é a única pessoa que eu sei imitar. Então deixa eu ver se eu consigo. Mais um dia passado na praga da má vida, acordar ressacada em casa de uma amiga. É assim que ele fala. Mas isso é um verso dele? É. Ok. E gostas do rap dele? Gosto bastante. É muito underground, mas é muito bom. E ele tem um álbum bem fixe que é o Unplugueto. Pá, que tem algumas músicas do Zeca Afonso, não sei o quê, algumas misturas. Eu curto bem. Como é que ele se chama? Desculpa. Alan Halloween. É de Santo António de Cavaleiros, ali de Odivelas. É mesmo underground, mesmo gangsta. E viste aquele gajo, mas é muito o fixe. K69, não é que ele se chama? Um gajo americano. O que está preso? Sim. É esse? Sim, aquele que tem a cara toda tatuada. Sim, e foi condenado a perpétua, mas vai entrar num programa de proteção de testemunhas, pelo visto. Sim. O coisa dizia o Trevor Noah, que é... Ele tem um nome tatuado na testa, como é que ele vai entrar numa proteção de testemunhas? O gajo, assim, toda a gente sabe quem ele é. Yeah. Tem um nome tatuado, sim. Não é? Tipo, é difícil o gajo desaparecer. Não sei. Mas foi por pertencer a um gangue, não é? E ter participado num homicídio, não é? Ele já tinha sido por isso, mas depois o que ele estava prestes a apanhar perpétuo era por ter feito sexo com uma miúda de 13 anos. Acho que foi uma groupie qualquer. Okay. E já no mesmo também uma questão para o Guilherme. Desculpa, Hugo. Se bem que também pode estar a par. Se bem que duvido que estejas a par disto. Straka versus Benji. Disse alguma coisa? Não. Quem está por cima? Obrigado aos dois pela companhia. É um bife de rap que está aí, que é o Straka, que é um rapper, e o Benji também é um rapper, mais produtor do que rapper. E é um bife, têm lançado músicas uns aos outros. Que West Coast, East Coast? Sim. Já houve há pouco tempo entre o Peruca e o Hollywood. E agora o Straka versus Benji. Primeiro porque estes bifes dão muita publicidade.
no mundo do rap. Portanto, às vezes até é combinado entre eles. Sim. Isto começou porquê? Porque o Straka fez um som, acho que foi o Straka que começou, a criticar a Think Music, que é do Benji e do Prof Jam e de uma série deles, por fazerem música de rap mais trap, tipo, sem mensagem nenhuma. Mais... E depois tornou-se... E que ele faz boom bap e é mais old school e tem mais mensagem, não sei o quê. Depois o outro acusou do gajo de ser tipo uma cópia do Valete, cópia barata do Valete, e depois deram uns sons. Essa malta como é que faz dinheiro? Concertos. Concertos. Eu conheço pessoal... O meu irmão trabalha na Think A Music. malta não compra música online, não achas que compra? Não. Pá, ainda ganha algum dinheiro do YouTube. Por exemplo, o último videoclipe que o meu irmão filmou... acho que não sei se não chegou a estar em primeiro lugar nas trends e teve 1 milhão e tal, 1 milhão de views, ultrapassou 1 milhão de views. Não dá muito dinheiro, mas ainda saca ali alguma coisa. Com 1 milhão de views, quanto é que achas que o rapper saca? Que isso é para ele, não é? Para como é pouco, como no vídeo é curto, não tem muito tempo, só deve ter um anúncio. Não sei, tipo 300 paus, 400 paus num vídeo. Por uma merda que é vista por 1 milhão de pessoas? Sim, para aí. 300 euros? Se calhar. Foda-se. Yeah. Que tristeza. Se calhar só para isso, acho eu. Mas depois é os concertos, fazem muitos concertos. E os rappers hoje em dia fazem muitos festivais e muitas associações de listas nas escolas. O meu irmão faz tipo filma os videoclipes e faz road manager. Conduz o carro, é o motorista. É o gajo que vai ao McDrive às 3 da manhã. Sim, basicamente. Chega merdas, chega-me a isso. E ele, na altura, por exemplo, das listas, estava um dia em Braga, no dia em Faro, no dia ali, todos os dias tinham um concerto. Mesmo ganhem, são rappers tipo a começar, que ganham 500 ou 600 euros, chegasse ali um fim de uma semana, tiram 3, 4 mil euros numa semana, numa altura alta, pois devem estar fases, coisas. Mas pronto, quem é que está por cima? Eu acho que o Benji mostrou mais versatilidade, porque depois o Benji respondeu ao Straka no estilo do Straka e acho que o meteu no bolso. Mas eu também gosto do Straka. Percebo a cena do... Estás a criticar tudo e depois és bué comercial, também vais aos festivais e fazes publicidade e não sei o quê, mas também faz parte da vida. Tens que... Faz publicidade ele? Não sei se faz publicidade ou não, mas eu acho que ele até diz isso na música, que não é o sistema que me está a ir ao cu, sou eu que estou a ir ao cu a sistema. E eu acho que é assim muitas vezes que tem que ser visto. Quando o pessoal diz, estás a fazer publicidade a dar ao cu. Não, então eu estou-lhes a chupar a guita, estou a pedir bué da guita, por isso eles estão-me a pagar. Eu é que lhes estou a ir ao cu. Agora, no rap é um bocadinho... Sempre houve essa cena do és comercial e não és fixe, não sei o quê. Olha, o Conan Osiris já foi... Já tinha feito para nós. Pois, já está na nós. Já tinha antes do festival. Sim, mas agora então deve... Agora sim. E agora... Portanto, não sei... Agora vai poder comprar novas máscaras. Já pode ir. Portanto, é isso. Não tenho muito mais a dizer. Eu gosto muito de rap. Gosto do Straka também. Não acho que é fixe. Tem rimas um bocado... Mas então diz-me lá para ti, neste momento... O top 3 dos rappers em Portugal, que tu gostas de ouvir? Vou para o old school sempre. Vou para o Valete, Halloween e Sam the Kid. Okay. Apesar de gostar de pessoal novo. Gosto muito do Dillas, gosto muito do... Quem mais? O Peruca eu gosto musicalmente, as letras não me dizem tanto, mas musicalmente acho que é fixe. E há uma série de gajos que provavelmente não... O Prof Jam também gosto muito, acho que é muito fixe. Depois alguns que eu não gosto, porque lá está, tipo, quando as músicas bitches, comer gajas e matar a polícia e não sei o quê, isso não me diz nada, não diz nada, tipo, não curto. Pode ser musicalmente giro, não acho que o rap tenha que ser todo com mensagem, pode ser só tipo party. Sim. Mas o Bossa e Si faz isso, tem músicas bué interventivas e depois tem outras que é só tipo festa, e acho que isso também é válido. Mas pronto, é isso, também nada a dizer. É isso? É isso, um dia devemos ter cá um rapper. Isso era Está para breve. Está para breve. Seguido de uma cantora lírica. Isso, os dois. Bifar um com o outro. Ainda temos tempo. Queres falar mais alguns assuntos que tenham ficado aí pendentes? Se calhar são longos demais para falarmos. Podemos deixar para a semana. Então, deixa-me ver aqui uma coisa. Queres que eu cante enquanto tu vais à procura? Não, eu sei porque deixaram aqui... Porque houve pessoal a comentar aqui no último dia. Porque o pessoal, em vez de andar por aqui posts que eu nem sabia... Ou seja, posts aonde? Isto? No Patreon? Sim, porque isto tens a zona da comunidade em que o pessoal pode publicar. Exatamente. E eu nunca tinha visto isto. Portanto, deixa cá ver. Vamos já, também já. O Pedro Soares diz: lá me desgracei e fiz um Patreon de propósito para vos apoiar. Grande podcast, continua um bom trabalho. Muito obrigado, Pedro Soares. Agradeço que passes fominha para nos poder ouvir.
Pedro, também dá-nos parabéns pelo podcast. Pedro Vera Cruz, continuem assim. É só pessoas a parabenizar-nos. Mas eu sei que o pessoal tipo, às vezes deixa aqui perguntas. Não, mas é mais dar os parabéns, mamas, mostrar-nos as mamas, acontece muito. Olha, livros do Hugo. Gostava de perguntar ao Guilherme. Não, isto eu já tinha feito uma vez a pergunta. Já tinhas feito isso. Quero se eu tinha lido alguma merda tua. E diz que não, obviamente. Mas vou ler o próximo. Era só o que faltava. Vou ler o próximo. Até é mais pequenino que os outros, portanto, custa menos. É mais fácil. Estava a pensar aqui se havia algumas sugestões esta semana, além do documentário do Michael Jackson. Aquela série de que eu falei, Umbrella Academy, aquilo é feito à pressa. Aliás, isso é um dos problemas que eu acho que pode acontecer com a quantidade de conteúdo que hoje em dia as plataformas estão a gerar. Ou seja, uma das formas como competem é através da quantidade. Sim. E no audiovisual, muito dificilmente tu fazes depressa e bem. E de facto, se eu me tiver a lembrar das últimas séries da Netflix, tirando algumas mais antigas, ou as que vêm produzidas por outras televisões, são todas muito pastilha elástica. Este Umbrella Academy tinha potencial. Há imensas vezes no guião buracos no enredo, soluções facilíssimas de pessoas que ouvem atrás da porta as coisas e que de repente é preciso colocar uma prova para eles descobrirem e aquilo aparece lá para a obra e graça do Espírito Santo. Parece mesmo que aquilo foi feito com os pés. Numa série que tem uma produção e tem efeitos especiais e não só, muito acima da média, é indesculpável. E isso pode ser um dos problemas das plataformas, mas se eles forem seguir aquela ideia de deixa cá ver o algoritmo para ver o que é que eles gostam mais, em que momento é que deixam ver a série, o que é que cria mais fidelidade, arriscam-se a criar um produto robotizado que perde a essência da arte, que é a surpresa, exatamente. Já tens HBO ou não? Sim, já tenho. Estou naquele mês grátis agora. Mas já tenho. Depois tem cenas fixas, já podias ver, mas tens lá o John Oliver, tens o Bill Maher, em termos de comédia, não é? Eu adoro a série VIP, para quem gosta. Aquele dos escândalos, da gaja que resolve os escândalos. Não. Não é essa? Não, VIP é com a Elaine do Seinfeld. Sim. Dreyfus, e ela é vice-presidente dos Estados Unidos. E é VIP com 2 Es, não é? 2 Es, exatamente. E ela tem que ser para alguém que goste de minimamente política, mas tem das melhores ofensas que eu já ouvi na comédia televisiva, a forma como eles se ofendem uns aos outros. E é uma sátira aos bastidores da política, que funciona nos Estados Unidos, mas também funciona aqui. Eu não tenho visto nada de jeito agora. Ultimamente vi um filme finalmente que andava para ver à boia, um filme francês, que é o Bem-vindos ao Norte, que é uma comédia. Já me tinham dito que é das melhores comédias. E vi, é muito giro. É? Viste Vi através de uma plataforma chamada Internet. Okay. Foi enviado pela Academia Francesa de Cinema para a tua casa. Exatamente, foi enviado. É muito giro. É uma comédia aparentemente leve, mas que tem bué piadas negras lá no meio e que depois é uma metáfora ao nosso preconceito enquanto seres humanos. E está muito giro. Mas viste com legendas em português, sim. Ok. E como é que chama? Como é que fizeste a busca? Bem-vindos ao Norte. Em português? Sim. Okay. Depois acho que há uma sequela até, Bem-vindos ao Sul, mas também dizem que está giro, mas que não está tão bom. Mas sim, encontrei o Bienvenue chez não sei o quê. A tradução não é literal, acho eu. Se calhar é chez Norte. Le croissant de... La baguette. Le croissant de baguette à Nord. La baguette dans le cou, que é pescoço, não é? Mas é giro, para quem gosta, eu gostei bastante. Acho que está fixe. Tem umas partes muito, muito engraçadas, meio macabras, mas muitas giras. Tipo, o gajo fingir que é deficiente para ter um benefício, por exemplo, cenas assim, mas de uma forma leve, mas que se tu fores ver isto é boeda negro, mas que estás a ver o filme e nem não notas, está muito bem feito. É uma forma de fazer humor negro muito, muito bem feita. Muito bem. E é isso, de resto não tenho mais sugestões, a não ser os meus espetáculos, já sabem. E é isso. Então, vamos despedir-nos. Um grande bem-aja. Recuperem lá da ressaca de Carnaval. É isso. Hoje, se calhar, ninguém nos vai ouvir. Ou se calhar vão. Se calhar estão em casa a ressaca. Porque a ressaca foi ontem. O ressaca é hoje. É não? hoje. Pois é. Amanhã, os putos mais novos não devem trabalhar, não devem estudar esta semana, né? Deve parar. O técnico está vazio aqui. Como devia estar sempre. Vazio, sem ninguém. Somos os únicos. Mas aposto que as caves
e as salas de computadores estão cheias. A sério? Pessoal a fazer projetos. Quer dizer, não, estamos no início de... Tudo a programar. Estamos no início de semestre. Não, sim. Mas se fosse no fim, podia ser... Eu cheguei a vir aí para domingos para acabar projetos e estava cheio, não conseguias arranjar computador. Está sempre cheio. E às vezes só o pessoal que está aí a curtir porque não tem mais amigos em lado nenhum. Como o Michael Jackson, dizia que não tinha amigos, que era muito solitário. Sim. E era. Até para a semana. Deus, até para a semana. Muito obrigado por assistirem a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.